Dia 22 de agosto de 2023, Paulo Ricardo Paul, cidadão brasileiro, coronel de polícia reformado. Gram para todos, gram para todos, gram para todos. Nós que estamos nessa luta já há 20 meses, estamos assistindo, desculpem o termo chulo, mas a sacanagem que está sendo feita com os veteranos, as pensionistas convencionais e com os sequelados, isso acaba não saindo da nossa cabeça, porque as pessoas de bem, elas padecem com essas sacanagens. Isso fica o tempo todo martelando, você tentando resolver. Então, nesse segundo episódio que aconteceu com a minha mãe, de comorbidade, de necessidade de socorro, aconteceu um fato na sexta-feira passada e que eu queria comentar, e pela falta absoluta de tempo, eu comecei a temer que eu ia esquecer de comentar. Então eu peguei esse espaço antes de sair para resolver uma série de coisas e depois visitá-la, para trazer a questão aqui para os senhores e para as senhoras. Então vou ter que tocar um pouco na minha vida pessoal. Minha mãe foi socorrida na emergência em um hospital e foi transferida para outro hospital, para ser internada no CTI, onde se encontra num quadro de melhora, mas um quadro sempre preocupante, porque ela tem 88 anos de idade. Quando eu cheguei, eu fui na ambulância. Quando eu cheguei nesse hospital onde minha mãe ia ser internada no CTI, um hospital grande, o setor de entrada só tinha uma pessoa na portaria. Uma única pessoa. Que era aquela que resolvia as coisas ali por telefone. Ela que se comunicava internamente, ela que se comunicava externamente. Aquilo me surpreendeu, né? Não tinha nenhum segurança. Até para os vaqueiros entrarem com a minha mãe, ela teve que abrir a porta, porque a porta estava trancada. Nesse momento, os maqueiros seguem para o interior do hospital, eu não vejo mais ninguém, percorre um corredor extenso e eu vou tratar da parte administrativa, da internação. E aconteceram dois embrólios, um na parte administrativa e um lá no CTI, no recebimento da minha mãe, que ao final foram superados, mas que merecem um vídeo só para comentar isso. Eu peço que os senhores e as senhoras nunca esqueçam que esse canal aqui não é um canal para tratar da GRAM, para tratar da Polícia Militar, para tratar do Corpo de Bombeiros. Esse é um canal de cidadania. Não faz tanto tempo assim, eu fiz vários vídeos condenando a prova de vida. É um canal de luta por cidadania. Então é importante comentar o que aconteceu, todo esse processo. Mas, na verdade, isso causou uma demora na parte administrativa. Minha mãe não. Houve um imbróglio, mas ela foi para o leito, começou o atendimento. Enquanto eu fiquei ali conversando, tentando resolver a situação com a única pessoa presente, chegaram uma senhora mais ou menos com a minha idade, amparada por uma senhora mais jovem, possivelmente filha,
e com uma criança de uns 7 ou 8 anos. Eles falaram com a única pessoa que estava no hospital, como eu já comentei, e entraram, seguiram o mesmo corredor que os maqueiros percorreram. E diante do imbróglio administrativo que eu estava tentando resolver, e diante do que estava acontecendo no CTI também, eu cheguei para essa senhora e falei: eu quero falar com o médico. Aí ela me disse assim: o senhor pode esperar um pouco para falar com o médico? Porque essas pessoas que chegaram aqui é um caso de óbito. E eu voltei rapidinho no tempo e me lembrei de 2021, quando faleceram os meus sogros, e eu que tratei tudo, toda aquela parte pesada, né, que começa lá na identificação, no hospital do familiar que faleceu, até o sepultamento. Muito desgastante. Eu disse: não há problema nenhum, eu espero, a minha mãe já está sendo atendida, mas eu tenho que ir lá falar com o médico, mas eu espero o tempo que for necessário. Nesse momento, nessa confusão, e eu ligando para um lado, ligando para o outro para tentar resolver a parte administrativa, me veio na cabeça a GRAN. Ali naquele instante, veio a GRAN na cabeça. Por alguns segundos, eu pensei assim: excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, diante do que está acontecendo, esse pagamento fracionado da GRAN, que já duram 20 meses, como o senhor vai pagar aos que já morreram? Sim, aos que já morreram. Né? A preocupação com a minha mãe, a morte do familiar daquelas pessoas, trouxe esse pensamento para mim: como pagar os que já morreram? Porque eu tenho certeza absoluta, sem nenhum medo de errar, que nesses 20 meses morreram veteranos, morreram pensionistas convencionais e morreram sequelados. Aí surge uma dúvida: será que nesse número, que não deve ter sido pequeno, diga-se de passagem, de mortos nesse período, repito, de pensionistas não convencionais, de sequelados, de veteranos, quantos devem ter morrido por não terem conseguido ter o melhor tratamento de saúde? Quantos devem ter morrido porque faltou dinheiro para comprar os melhores medicamentos para as suas comorbidades? Isso nós não temos como definir, não temos como quantificar, mas isso pode ter ocorrido, é claro, é óbvio que pode ter ocorrido isso. Como pagar? Quando chegar a vez nesse fracionamento de pagar, vamos supor que pague agora os sequelados, aí sei lá Deus quando pague-se os veteranos, sei lá Deus quando pague as pensionistas convencionais. Esse período de tempo ainda vai crescer ainda mais, mas morrerão enquanto estão aguardando a espera da GRAN. Quando acabar isso, aí talvez seja a vez dos mortos, né? Como as famílias daqueles que morreram nesse período vão receber a GRAN? Será que elas terão que recorrer ao Poder Judiciário para receber a GRAN? Será que essa vai ser a única saída, que por enquanto aqui no Rio de Janeiro não está sendo saída, muito pelo contrário, está sendo uma porta fechada? Pense sobre isso, senhor governador. Enquanto o senhor não cumpre a lei, as pessoas estão morrendo.
E talvez algumas estejam morrendo exatamente porque o senhor não está cumprindo a lei. Isso é um peso muito grande. É um peso muito grande que vai se levar até o fim da vida. Se não pesar ao longo da vida, se a pessoa for insensível, após a morte pesará com certeza. Não vamos desistir da nossa luta. Grão para todos, grão para todos, grão para todos. Muito obrigado pelas orações. Não vamos esquecer que está previsto um ato organizado, ordeiro e pacífico para o dia 24 de agosto de 2023, em frente ao quartel central. Vamos apoiar os companheiros que irão lá protestar no dia do veterano do Corpo de Bombeiros Militar. Veteranos do Corpo de Bombeiros Militar que estão sendo pessimamente tratados, como também os da polícia, como também os sequelados, como também as pensionistas não convencionais, e me desculpem, mas a palavra que melhor se encaixa nisso é sacanagem, talvez crueldade, talvez desumanidade. E eu estou vendo, mais uma vez, se repetir no estado do Rio de Janeiro o fenômeno do Cabo Daciolo, dessa vez na Polícia Militar. Quando a política entra pela porta da frente dos quartéis, sejam de instituições militares federais ou estaduais, os valores saem, os bons valores saem todos pela porta dos fundos. A hierarquia é destruída. O merecimento é destruído, é trocado pelo apadrinhamento. Mas nós temos que lutar contra isso tudo. E para lutar contra isso tudo, não será a minha geração que conseguirá terminar essa luta. Outras gerações terão que nos suceder e lutar contra isso, contra a interferência política nas instituições. Porque ela já atingiu um nível tão grande, uma capilaridade tão grande dentro das instituições, que a minha geração não vai conseguir acabar com isso. Apesar dos esforços de, não vou nem falar meia dúzia, dos esforços de uns 3 ou 4 na tentativa de lutar contra isso. Não podemos desistir. Temos que denunciar tudo que está errado. Temos que cobrar resultado de investigações. Temos que cobrar que apareça o amparo legal do pagamento para os pensionistas com a rubrica de pensão especial. Por quê? Porque se não tiver amparo legal é crime. E quem participa de crime se classifica, por exemplo, como autor ou cúmplice. Então temos que levar tudo isso adiante. Só assim nós conseguiremos o grão para todos, conseguiremos responsabilizar todo mundo que está envolvido nessa situação. E vamos dar o pontapé inicial para resistir aos políticos e defender as nossas instituições militares, gloriosas instituições militares. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Juntos somos fortes desde 2007.